E olha só, o The Intercept divulgou dados de uma pesquisa realizada pela Fiocruz sobre o consumo de drogas no Brasil. A pesquisa foi feita a pedido do governo federal em 2015, mas agora, depois de pronta, ele se recusa a divulgar os resultados. O governo alega que o método da pesquisa não estava de acordo com o edital. Os números indicam que o consumo de álcool ainda é o mais preocupante em relação ao uso de outras drogas e que, na verdade, não há uma epidemia do consumo de drogas, como afirma o governo brasileiro. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a professora Camila Caixeta, da Faculdade de Enfermagem e especialista em drogas. Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite. Bom, professora, para começar a nossa conversa, a senhora concorda com essa pesquisa? Ela retrata a realidade do uso e consumo de drogas no país? Marcelo, eu concordo com essa pesquisa, assim como eu concordo com as outras duas que antecederam e como outras pesquisas que nós temos no Brasil. São dados robustos, com uma metodologia que entrevistou mais de 16 mil pessoas em mais de 350 municípios no Brasil. Então, assim, é uma pesquisa que não dá para a gente duvidar que, ao menos, ela levanta a discussão com seriedade. E também feita por uma instituição que não dá para negar todo o seu know-how técnico e científico. As pessoas que estão atrás dessa pesquisa são pessoas muito sérias, cientistas, pesquisadores com uma experiência incrível na área. Então, assim, eu confio muito nesses resultados. O álcool, então, realmente é o maior problema quando a gente fala de consumo de drogas. Sim, o álcool, ele não é só um problema brasileiro, como ele é um problema mundial, né? Nós sabemos que, por exemplo, com relação à violência no trânsito, está muito relacionada ao uso abusivo de álcool, a violência doméstica, a violência contra a mulher. Nós temos dados, inclusive dentro da própria faculdade de enfermagem mesmo, então nós temos pesquisas relacionadas à violência contra a mulher que aponta que ao menos 60% dos agressores fizeram uso do álcool nas últimas 24 horas. Então, assim, o problema do álcool precisa ser discutido, trabalhado, e a gente não pode ficar focando apenas e falaciando essa questão da epidemia, que a questão é o crack. Nós precisamos discutir seriamente com relação ao uso e o abuso do álcool no Brasil. Professora, e por que o governo então sustenta essa afirmação de que o problema está no crack, nessas drogas ilícitas e não no álcool? Olha, nós temos algumas suposições. Eu acredito que quando o governo, nos impede de ter acesso a uma pesquisa, ele ao mesmo tempo nos deixa amarrados, com as mãos atadas, sequer para fazer a discussão metodológica ou até mesmo na comparação dos demais dados. Mas vamos lá. Me parece que esconder um dado como esse cai por terra, se é que eu posso fazer uma analogia, hoje ao Osmar Terra, que tem aí uma resistência muito grande na divulgação desses dados, é que a política pública brasileira, ela tem sido focada no crack e tem sido focada ainda na abstinência. E esse é um ponto. O outro é que nós conhecemos que o álcool no Brasil financia eventos esportivos, até as próprias bancadas, ali da Câmara, desde de vereador, deputado estadual, deputado federal, muitos estão relacionados às empresas relacionadas à produção do álcool. Então, assim, é algo que tem alguns interesses que não são necessariamente de saúde pública, sim, mas muito mais relacionados ao fator econômico. Sim, a gente percebe que o álcool é uma droga e o acesso é muito fácil, Exatamente. Muitas vezes venda que é proibida para menores de idade acaba acontecendo livremente, festas que são open bar. O problema de o governo não assumir os dados dessa pesquisa influencia em quê? Na construção de políticas, por exemplo, para combater o consumo excessivo de álcool? Leva à construção de políticas públicas ineficazes. As políticas públicas, elas devem ser construídas por meio de pesquisas sérias que nos traz elementos suficientes para dizer onde estão os nossos problemas, onde estão as nossas falhas. Se essa pesquisa
junto com as demais e outras, não só as feitas pela Fiocruz, mas nós temos outras tantas de instituições muito sérias também, que apontam que o crack como o álcool, são dados preocupantes, mas não são dados, como ele coloca, como uma epidemia. E aí a gente pode começar a pensar que se a gente está olhando para o dado de uma maneira equivocada, as nossas políticas serão construídas de uma maneira equivocada. Né? Por exemplo, se eu foco e eu assumo que o álcool é o nosso problema, as políticas públicas de prevenção, de cuidado, as políticas públicas relacionadas ao fortalecimento da família, fortalecimento da comunidade, esclarecimento dos jovens, a gente tem aí, com certeza, fatores que são muito mais protetores, que são muito mais condizentes com a nossa realidade, do que ficar batendo na tecla de que o nosso problema é o crack. Sim, professora. Pois não. E qual é a situação hoje dessas políticas públicas, tanto no combate às drogas, quanto principalmente ao álcool, que a pesquisa aponta que é o maior problema? Tá. Nós estamos vivendo um momento que merece uma reflexão um pouco mais profunda com relação às políticas públicas. Uma vez que não se reconhece o álcool como problema, nós não discutimos com seriedade. Esse é um ponto. A outra questão nós temos um enfraquecimento e sim do Sistema Único de Saúde em detrimento do fortalecimento de comunidades terapêuticas. O que isso significa? Que quando eu coloco, que o grande problema é o crack, que o grande problema é o usuário e tudo mais, e que a política pública ela é só voltada para a abstinência, eu acredito até que você vai me perguntar sobre isso, nós sabemos, assim, que além de ser muito mais caro, a questão hospitalar, a questão de isolamento do sujeito, ela não funciona. Certo. Professor, e sobre a abstinência, rapidinho para a gente encerrar, que nosso tempo já está estourando, me fala um pouquinho sobre o problema da abstinência, né? Olha, eu acho que a gente precisa conversar também com mais seriedade com relação a isso. Muitas pessoas me perguntam com relação, mas tem a redução de danos e tem a abstinência, sim, né? Como se elas se contrapusessem, como se elas brigassem o tempo todo. Na verdade, não é isso. O que nós temos para cuidar é valorizar e entender qual é o momento do sujeito. Marcelo, em determinada situação, você pode querer sim ficar abstinente, mas vão ter situações que você pode querer usar numa boa, ou usar menos, ou arrumar alguns outros elementos para que você possa seguir a sua vida, mesmo e apesar de usar drogas. A gente sabe que assim, o número de pessoas que vão para a abstinência sem um preparo, sem um cuidado, sem o respeito ao seu momento de vida e à vontade, logicamente essa pessoa vai incorrer no uso abusivo cada vez maior, nas recaídas. Nós conhecemos inúmeros na nossa prática pessoas que vivem abstinentes, vão para a comunidade terapêutica, fica 9 meses, em 2 dias ela recai. Perfeito. Professora, muito obrigado por sua participação aqui no Conexões. Até uma próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e é isso.